Opa pessoal, tudo certo? Hoje vim aqui para fazer o desafio do Ignite 2022 com vocês, o primeiro desafio, que é o Praticando os Conceitos. Quem já acompanha o canal há um tempo sabe que eu já fiz todos os desafios do Ignite versão passada e por pedido de alguns eu vou refazer essa minha trajetória dos desafios, começando pelo 1, que é o único que tem até o momento. Que é a criação de uma to-do list, bem bacana aqui o design dela, e a gente vai criar ela juntos, do zero. Vai demorar um pouquinho, eu imagino, porque é bastante CSS, etc. Mas vai dar para aprender alguma coisa nova aqui, tenho certeza. Então, bora nessa. Para iniciar, eu dei uma lida aqui no filme, eu vi que é um desafio mais solto, mais livre, não tem testes e nem nada. O único foco é a gente desenvolver uma aplicação idêntica a essa aqui, usando o Vite, e entregar lá na plataforma. Então é o que eu vou fazer aqui com vocês. Beleza, para começar, eu vou aqui no meu terminal e eu vou criar meu projeto Vite. Para criar o projeto Vite, você tem várias opções que você pode usar lá da documentação, por exemplo, yarn create Vite. Mas eu vou usar para a criação do projeto npm create vite @latest. Que daí eu vou pegar a última versão do Vite. Aí eu vou passar o nome do projeto aqui, ó, chamado Praticando os Conceitos. Dessa forma eu envio e ele vai me solicitar o que a gente está usando. Eu vou dizer que é o nosso React. E como o desafio sugeriu, eu vou usar TypeScript. Beleza, a criação já foi bem rápida e ele já criou a nossa pastinha aqui, ó. Então se eu der um cd praticando os conceitos, agora eu posso dar um code ponto para abrir minha pasta no Visual Studio. E aqui está a nossa pasta. Ele vem sem instalar as dependências, o Vite, como você já deve ter visto. Então, para instalar as dependências, eu vou abrir meu terminal aqui e vou rodar meu yarn para instalar tudo. Ok. Com tudo instalado, eu já vou rodar meu yarn dev para eu dar uma olhada no meu Google aqui como está o projeto inicial. E aqui está, o nosso projeto inicial Vite é um contador, né, básico. A primeira coisa que eu vou fazer nesse projeto é fazer uma limpeza nele geral, porque a gente não vai precisar desses arquivos, como você já viu lá no módulo onde ele criou o projeto com Vite. Eu vou apagar tudo, deixando somente o app.tsx e o main.tsx. Dessa forma, eu vou limpar esse daqui também, o app. Vou apagar tudo, vou retornar somente uma div. Aqui, ó. Estou retornando somente uma div vazia aqui no app, beleza? E agora, se eu ver aqui, tá dando até erro, não tá aparecendo nada, pois a gente está importando um CSS que não existe. Então, para resolver isso, eu já vou criar uma pastinha aqui dentro da src chamada styles. E dentro dessa pasta, eu vou criar um novo arquivo chamado global.css. Esse global.css vai ser onde vai ficar armazenado o nosso estilo global. Então aqui eu vou colocar um estilo aplicando em todos os elementos do nosso site, um margin 0, um padding de 0 e um box sizing de border box. É só um estilo global, ok? No nosso body eu também vou aplicar alguns estilos, por exemplo, min width, min height, quer dizer, altura mínima de 100 VH, para o nosso body ocupar a tela inteira. Também vou passar aquela propriedade que o Diego comentou na aula, que é o WebKit Font Smoothing, para as fontes ficarem mais claras, mais nítidas. Anti-aliased, assim. Dessa forma as fontes ficam mais lisas. E também vou falar que nossos botões, então o nosso button, vou falar que ele tem o cursor de pointer, ok? Esse é meu estilo global. Porém agora eu vou pedir para que você copie algo lá do GitHub que está aqui na descrição, que eu já deixei prontinho para a gente o tema. Aqui, ó, eu vou colar aqui. Eu já deixei prontinho o tema em variáveis, copiado aqui do Figma, beleza? Então eu fiz esse trabalhinho aqui de exportar pra gente. Então você pode só pegar lá do GitHub, ok?
E com as cores aqui, eu já vou definir um background de var gray 600, que é o background que foi usado. E já vou colocar uma color em tudo, que é de var gray 100. Pronto. Então nossas cores estão feitas. Agora o único detalhe que falta aqui é a nossa fonte. Pois aqui no Figma, o pessoal usou a fonte Inter. Usou Inter em tudo, tá vendo? Então, para usar a fonte Inter, eu vou pegar lá do Google Fonts a fonte Inter. Então, eu vou apagar que eu estava usando aqui. Vou pesquisar por Inter aqui no Google Fonts. Aqui achei. E eu vou exportar, eu vou selecionar alguns tamanhos específicos que foi utilizado é o 400, que é o regular, e o 700, que é o bold. Então, com isso, a gente pega o código que ele gera aqui e bota aqui no index, embaixo aqui do meta, bonitinho. Só vou fechar aqui para manter o padrão, vou colocar o fechamento. Pronto. E já vou mudar o título aqui para To Do App, ok? Feito isso, a gente pode vir no nosso global aqui agora e adicionar essa linha de fonte family, Inter, se não tiver a Inter uma sans serif. Então, dessa forma, a gente está adicionando para todos os elementos utilizarem a fonte Inter ou uma fonte sans serifa se a Inter não existir, ok? Então, dessa forma, já está tudo feito o nosso global. Vamos só importar ele aqui na main, no main.txt. A gente importa de styles global.css. Pronto. Dessa forma, já vamos abrir aqui, ó, já tá preto o nosso fundo, tá vendo? Então já tá certinho como a gente quer. Então, ok, vamos começar pelo nosso header. Mas antes de ir pro código, eu já vou pedir para você que abra o Figma aí, que eu também vou deixar o Figma na descrição. Você abre o Figma e exporta essa logo aqui, ou você baixa ela do GitHub. Mas você vem aqui, clica na logo, clica em Export e troca aqui para SVG. E daí faz a exportação. Eu já tenho ela exportada, então eu só vou pegar aqui do meu outro projeto e vou colocar aqui numa pastinha que eu vou criar chamada Assets. Então eu criei uma pastinha e dentro dela eu vou colocar a minha logo. Então eu coloquei aqui, ó, tudologo.svg. Então dentro da minha pasta Assets eu tenho a logo, ok? Então para começar tudo isso eu vou criar uma pasta dentro da SRC chamada Components. E dentro dessa pasta, eu vou criar uma nova pasta chamada Header, e dentro dela vai ter um index.tsx, que é o nosso componente padrão, e também já vou criar nosso header.module.css. Dessa forma já tem a estrutura básica. Vou exportar aqui export function header e vou retornar um header mesmo. Ok. Vou retornar um header. E aqui dentro do nosso header, eu vou colocar uma img, que é a imagem que eu quero. E vou já colocar aqui, ó, src. Eu vou chamar de tudologo. E para importar a imagem, caso você não lembre, você usa o import, bota o nome, eu vou chamar de tudologo, e passa onde está essa imagem. Então, from. Eu vou dizer que ela está lá no assets tudologo.svg. Então esse aqui é o diretório da minha imagem e dessa forma eu já estou aplicando ela aqui. Então para a gente ver o resultado, eu vou copiar esse header aqui e vou jogar lá no meu app. Então aqui no meu app eu vou colocar para retornar um fragmento e dentro vem meu header aqui, ok? Depois vocês entendem o porquê. Mas vamos ver como ficou. Ó, temos a logo aqui, tá vendo? Então agora falta mesmo os estilos do nosso header, né? Que tem vários estilos. Deixa eu fechar tudo aqui. Então eu preciso colocar esse fundo. E um detalhe dos vídeos da resolução é que eu não vou ficar vindo toda hora pro Figma, pois eu já tenho o meu CSS pronto. Então eu vou só digitando com vocês que é mais rápido. Então ok. Vamos aqui, vou criar uma nova classe chamada Header. Nela, eu vou colocar um background de var gray 700, que é a cor do header.
ele vai ser um display flex com align item center, justify content center. E a altura dele, eu já vou usar uma altura em rem, que é 12.5 rem, e eu vou adicionar ele em position relative, que depois eu mostro o porquê. Mas agora a gente tem essa classe aqui. Para a gente utilizar o CSS Module, a gente tem que fazer import styles from, a gente importa ele aqui, .header.module.css. Pronto. Agora eu vou aplicar esse estilo aqui, como uma class name. Então, class name é styles.header. Se eu ver agora, a gente já tem o header bem aproximado, faltando somente o input, né? Então, ok. Para fazer o input não é complexo também, não? Então, aqui embaixo eu vou criar um form e já vou passar para ele uma class name, chamada styles.newTaskForm, ok? Dentro desse form, a gente vai ter um input, então eu vou pegar aqui o input. Nele, eu vou passar um placeholder, que é de adicione uma nova tarefa, ok? E por agora é só. E depois dele tem um button, que a gente vai escrever criar, ok? Dessa forma, a gente vê que tem um formulário bem feio, né? Então agora vamos lá para os estilos e vamos fazer a magia acontecer. Ok, para estilizar ele, tem um detalhe bem importante. Se você ver aqui, ele tá metade dele saindo para fora do container, tá vendo? A parte preta é o container do header, a parte cinza é o container da página inteira. Então a gente vai ter que fazer um efeito para ele ir para baixo, para ele ficar metade do input para fora. Outro detalhe que é importante se reparar é que o botão e o input têm a mesma altura. Então a gente pode fazer um container por volta deles que ocupa a mesma altura, e é o que eu vou fazer. Então o meu ponto new taskForm vai ter uma altura fixa de 3.375 rem, que é a altura ali do Figma. E ele vai ter uma largura de 100%, porém vai ter uma largura máxima de 46 rem, que é essa medida aqui, que é 46 rem, ok? Ele também vai ser um display flex. Eu vou colocar um gap de 0.5 rem, e o padding dele eu vou colocar 0 e 1 rem. Vamos testar agora como ficou? Ó, tá ruim aqui o negócio ainda, mas falta coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um position absolute. Dessa maneira ele tá solto. O nosso formulário tá solto aqui, position absolute. Só que para colocar ele no local certo, a gente vai ter que usar um bottom, que é o seguinte: se eu vim aqui ó, se eu colocar bottom, vamos supor 2 rem, ó, ele foi para baixo. Se eu colocar 10 rem, ele foi para cima, entendeu? Então a gente não pode colocar um valor aqui na mão para tentar centralizar. Para centralizar, tem um hackzinho bem simples, que é o seguinte: você coloca o bottom e a gente usa a função calc do CSS, que é para calcular valores, e a gente coloca menos o valor da altura, então menos 3.375 dividido por 2. Dessa forma, ele vai colocar exatamente no meio, tá vendo? Então ele ficou exatamente metade para fora, e é isso que a gente quer. Então agora só resta mesmo a gente estilizar. Então no nosso ponto new task form input, eu vou dizer que ele tem uma altura de 100% para ele ocupar tudo. Eu vou dizer que tem um flex de 1 para ele preencher tudo, ó. Ele joga todo o resto pro lado, entendeu? A cor dele é um var gray 100. O background é um var de gray 500. A borda é de 1 pixel sólida do var gray 700. O border radius dele é 0.5 rem e o padding é de 0 e 1 rem. E o font size também é 1 rem. Ok.
Nosso input está bonito. Até uma coisa que dá para fazer aqui. Deixa eu ver. Precisamos mudar a cor do placeholder, que está diferente. Para mudar o placeholder, vamos em New Task Form Input. New Task Form, espaço, Input, 2 pontos, placeholder. Assim a gente acessa nosso placeholder. E eu só vou colocar a cor de Gray 300. Ok. Agora o nosso input está exatamente igual ao Figma. Se a gente comparar aqui. Só resta agora o botão mesmo. Então, para fazer o botão, eu vou fazer New Task Form Button. A altura dele também é 100%. O padding é de 0 de 1 rem. O background dele, ele é um azul, mas é o Blue Dark, que é o azul escuro. E a cor dele, a gente também usa var, só que é o Gray 100. Borda ele não tem. Border Radius é 0.5 rem. Display é Flex. Align Item Center. E agora eu já tô chegando numa etapa aqui que eu já vou mostrar para vocês. Se a gente ver aqui no Figma, a gente tem um ícone, né? A gente tem duas formas de a gente usar esse ícone aqui. Tanto esse quanto os outros. Teria como eu exportar um por um aqui, mas como a ideia do vídeo, né, é ensinar a usar ícones, eu vou usar a biblioteca de ícone que já vem todos os ícones prontos. E se você quiser exportar para deixar idêntico ao Figma, você pode exportar, ok? Mas eu vou usar a biblioteca que eu mais uso, que é a React Icons. Então eu vou instalar ela aqui. React Icons. Pronto, instalei. E agora, após a instalação, eu vou importar um ícone aqui em cima que se chama AI Outline Plus Circle do React Icons barra AI. Então aqui eu tenho um ícone, eu vou colocar ele depois do texto de criar. Então assim, ó, criar. Então agora eu tenho aqui, ó, um íconezinho bem pequeno, só falta eu definir o tamanho dele, que eu tenho que passar um size aqui. Eu vou dizer que o size dele é 20 e ele já fica igual ao Figma. Agora eu posso continuar meus estilos, ok? Então você que escolhe se quer exportar ou não. Eu vou colocar um gap aqui de 0.375 rem. Uma font weight, uma grossura de fonte de 700. E um font size de 0.875 rem. Ok. Se você comparar aqui com o Figma, temos um botão idêntico, ok? Funcional, certinho. Então, a gente acabou de finalizar o header com todas as estilizações. Agora partiu para a listagem aqui, começando pelo header aqui dela também, que também tem um header. Então, vamos lá. Eu vou criar um novo componente. Eu vou aqui em componentes, vou criar um componente chamado tasks. Tasks index.tsx. Então aqui eu vou dar um export function task e vou retornar uma section. Pode ser. Ok. Já vou importar os estilos aqui em cima, mesmo que eu não tenha criado ainda. Então import styles from tasks.module.css. E vamos passar alguma coisa aqui dentro. Já vou estruturar meu HTML, que é header. A gente vai ter um header aqui dentro, que o header vai ser esses dois títulos aqui. Dois textos, tarefas criadas e concluídas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar uma div com um P chamado tarefas criadas. E aqui eu coloco um spam com um número. Eu vou colocar aqui 10 tarefas criadas, por exemplo. Daí depois da div eu crio outra div com a mesma estrutura, no caso P, concluídas, spam, daí eu coloco, por exemplo, 2 de 10. Ok, meu HTML está pronto.
Vamos para o CSS agora. Então vou criar aqui tasks.module.css. A primeira coisa que eu vou criar é .tasks, que vai ser o meu container de tudo. Então nele eu vou colocar uma largura de 100% e uma largura máxima de 46 rem, porque é o tamanho que foi usado aqui, o tamanho de tudo, ó. Então, 736 pixels. Vou colocar um margem 0 e alto para centralizar, e um margem top eu vou usar 5.625 rem e um padding de 0 e 1 rem. Ok. Vou aplicar esse estilo na section. Então styles.tasks. Se eu ver aqui não tem efeito porque a gente não tem nada dentro, né? Então deixa quieto por enquanto. Não, na verdade a gente não importou ainda, né? Então vamos importar ele lá na app. Aqui, ó. Depois do header a gente importa o tasks. Eita, eu chamei errado, eu chamei de test. Pronto, testes. Ok, embaixo do header já temos aqui um HTMLzinho básico. Então agora vamos estilizar o header, criando uma nova classe para ele. Então vou .header. Ele vai ser um simples display flex com um align item center e justify content de space between e um margin top de 1.5 rem. Então vamos aplicar isso e ver o que ocorre. Então eu vou aqui ao class name styles.header. Vamos ver? Aí, ó, já foi um para cada lado, mas ainda falta coisa. Então vamos estilizar aqui. O ponto header div, que é essa div que está aqui dentro, eu vou ter que aplicar um estilo nela, porque é onde está os dois itens. Então na div eu vou colocar um display de flex, um align items de center e um gap de 0.8 rem. Dessa forma vai ficar separadinho aqui, ó, tá vendo? Tarefas, os números, concluídas, o número. Então agora só falta a gente estilizar os textos mesmo. Então .header p, que é o texto, a cor dele eu vou botar que ele é azul. Então blue. O font size dele é de 0.875 rem. E a grossura da fonte é 700. Então temos dois textos azuis no tamanho correto. Agora a gente vai utilizar o header span, que é os números. E esse número ele tem até um background, que é um gray 400. Ele tem uma color também, que é gray 200. Ele tem um padding de 3 pixels e 9 pixels. Eu vou colocar em pixel mesmo, porque esse é um tamanho muito específico, ok? Para em rem fica um número muito quebrado. O border radius dele, se você analisar aqui no Figma, dá para ver que ele é totalmente arredondado, tá vendo? Nas borders. Então para dar esse efeito eu coloco 999 pixels de border radius e já resolve. Então o font size é 0.75 rem e a grossura também é 700. Então se eu verificar agora, já pegou. Tá funcionando já, viu? Agora só um detalhezinho, que aqui, ó, se você reparar, esse text aqui, ó, esse segundo texto tá roxo. Então, para pintar de roxo, eu vou fazer o seguinte. Nesses concluídos eu vou passar um novo class name chamado styles.textPurple. Daí eu vou vir lá no meu CSS. Aqui depois do P eu pego .header p.textPurple. Dessa forma eu vou forçar a ele pintar de purple o meu texto que for purple. Então, ó, pintou de roxo, tá vendo? Porque nesse caso eu fui mais específico do que aqui em cima, então ele acabou pintando de roxo, ok? Então, mais uma etapa concluída. Agora falta a gente fazer a nossa tarefa mesmo, que é o que eu vou fazer agora. Vamos criar nossa tarefa aqui, um novo componente, ok? Vamos criar aqui, task/index.testx. Então eu vou exportar uma função chamada task.
retornando algo. Esse algo vai ser uma div. Ok. Vamos ter algumas coisas. Uma coisa vai ser um botão. Aqui no momento eu vou deixar aqui, sei lá, check. Deixar escrito check. Vamos ter um P, que vai ser o nosso texto. Então eu vou copiar aqui copiar um texto de exemplo. Então vou colar aqui. Vamos ter um button que é de apagar. Então eu vou botar aqui apagar. Ok. Agora eu vou pegar essa task e vou importar aqui dentro de tasks. Eu vou colocar depois do header. Eu vou criar uma div. E aqui dentro eu vou importar as tasks. Então uma task aqui. Vou colocar duas, ó. Só para nós já ver uma lista, eu vou colocar duas. E nessa div eu já vou colocar um estilo nela que vai ser chamado de list, que vai ser onde vai estar nossa lista mesmo. Então nessa lista só vai ser um simples display flex com flex direction de coluna, então column, e um gap para distanciar de 0.75 rem. Então aqui na div eu coloco class name styles.list. Pronto. Vamos ver como ficou. Aqui, ó, temos um check, um texto e um apagar, que é basicamente o que a gente vai usar, né? Um local para fazer check, um para o texto e um para apagar. Então já está feito o HTML todo, basicamente. Agora resta nós estilizar mesmo. Então eu vou ter que criar aqui nosso estilo, task.module.css. Vou ter que importar aqui. Import styles from task.module.css. Ok. Eu vou começar criando a classe task, que vai ser ela inteira. Então ela vai ocupar a largura máxima. Vai ter um background de gray 500. Temos uma border de 1 pixel sólida de gray 400. O padding é de 1 rem. O border radius dela é de 0.5 rem. O display eu vou botar um flex alinhando tudo no centro, porém o justify content vai ser space between. Isso vai fazer com que cada item fique numa ponta. Então o check na esquerda, o texto no meio e o conteúdo para direita, o apagar na direita. O gap eu vou colocar 0.75 rem. Pronto. Vamos aplicar agora. Então class name styles.test. Vamos ver. Tadam! Já temos algo. Então vamos ver como ficou. Tá bem parecido. Então agora vamos por etapas. Vamos utilizar o texto. Então .taskp. Vamos fazer o font size dele de 0.875 rem. E o line height dele de 1.18 rem. E a cor de gray 100. Só para avisar, esses tamanhos que eu estou colocando aqui, eu tudo peguei do Figma, ok? Agora vem um ponto importante. O margin right eu vou colocar de alto. Porque esse margin right vai fazer com que o texto fique o máximo para a esquerda possível e o botão o máximo para a direita possível. Então é isso que o margin right está fazendo aqui. Ok. Agora, para nós fazer esse chatzinho bonitinho, eu vou fazer de uma forma mais simplificada, sem usar input, que eu vou fazer usando divs mesmo. Então eu vou fazer, por exemplo, aqui, esse button, eu vou passar um class name nele chamado styles.checkContainer. Daí aqui dentro eu vou mandar uma div vazia, aqui, ó, uma div vazia. E aqui eu crio o meu ponto check container, que vai ser uma largura de 1.125 rem e a altura também. Background não tem nem border. Então se a gente ver agora, tem um nada aqui vazio, mas tem um ícone aqui, ó, tá vendo? Dá para clicar.
Agora eu vou fazer a estilização da minha div que eu coloquei ali dentro. Que a minha ideia é que a minha div ocupe todo o tamanho do container, porém ela seja um border de 2 pixels solid com a cor azul, então var blue. E se eu ver agora, eu tenho um quadradinho azul ali, tá vendo? Porém, no nosso caso é uma bolinha. Então, para fazer redondo, border radius 50%. Então, se eu vier aqui, a gente tem uma bolinha aqui funcionando. Mas ela tá meio achatadinha, mas a gente já resolve isso. Para resolver, dá pra gente fazer o seguinte. Dá pra, em vez de botar min aqui, ó, min width, nós vamos colocar, quer dizer, em vez de colocar o width, nós vamos colocar min. Pronto. Agora deu certo. Mas isso é uma questão que a gente já ia arrumar depois. Deixa eu conferir então. O que mais falta? Acho que nada, hein? No momento não. Só o botão de deletar agora. O botão de deletar, ele é simplesmente uma lixeira. Então essa lixeira vai ser feita como ícone. Eu vou fazer ela aqui. Eu vou chamar ele de class name styles.delete button. Eu vou usar um ícone chamado tb trash. Sinta-se livre para exportar o ícone do Figma caso você queira, mas eu vou importar da minha biblioteca de ícones. Então, import from react icons/tb. Pronto. Agora basta eu estilizar ele aqui. Eu vou criar um ponto delete button, que ele não vai ter background, não vai ter border, porém vai ter uma cor que é o do tema, que é o gray 300, ok? Ó, tá aqui nosso botão, funcionou legal. Então, o nosso componente já está pronto, o de item aqui. Tem alguns detalhes que a gente vai fazer depois, por exemplo, quando for marcar, a gente vai estilizar algo novo. Mas o básico do básico está feito. Agora eu só estou querendo ver aqui o porquê que meu item está colado. Tá sem margem aqui. Deixa eu ver onde eu esqueci da minha margem. Aqui. No header eu falei que era margem top, mas é margem bottom, ok? Eu confundi. Pronto, agora sim, ó. Tá tudo certinho, ó. Se eu comparar com o Figma, tá bem aproximado. Depois a gente vai fazer isso aqui também. Mas agora eu acho que já é hora da gente iniciar o desenvolvimento da funcionalidade mesmo, do to-do. Então bora. Para começar, a gente vai ter que estruturar a nossa ideia de onde vai ficar nosso estado. Por exemplo, para a gente adicionar um to-do, a gente vai ter que adicionar pelo header, mas o to-do vai estar dentro de tasks. Então, ao meu ver, a gente pode criar a nossa array de to-dos aqui no app mesmo. Então, eu vou criar aqui o meu tasks, set tasks, e vou criar aqui com useState uma array vazia. Porém, como estamos usando TypeScript, eu vou criar uma interface já exportando ela. Vou chamar de iTask. E na minha task, eu quero que tenha 3 coisas. Vai ter um ID, que é uma string. Vai ter um título, que é uma string. E vai ter um isCompleted, que é um booleano. Essa é a minha estrutura que eu escolhi, ok? Então aqui, no meu useState, eu vou dizer que tem uma array de tasks, ok? Então aqui tem uma array de tasks. Para exibir essa array, eu vou mandar as tasks aqui para dentro desse componente. Então eu vou dizer que tasks é igual tasks. E agora eu vou aqui dentro do meu tasks e vou receber aqui o meu tasks por props. Mas eu tenho que fazer minha interface de props para dizer o que tasks é. Então tasks é uma array de tasks. Esse task eu criei aqui, então eu tenho que importar aqui.
Então é uma array de tasks, ok. Já tenho as tasks aqui. Agora, em vez de eu copiar e colar aqui, eu vou fazer um map. Então eu vou pegar tasks.map. Aqui eu vou receber uma task. E para cada uma eu vou renderizar uma task. Então dessa forma eu vou ver que eu não tenho nenhuma agora. Por que eu não tenho nenhuma? Porque tá vazia mesmo. Então vamos preencher aqui. id1, então id test, title test, is completed true. Então agora eu tenho que ter uma aqui, tá vendo? Tenho uma, mas ela ainda tá fixa, não tá variável o conteúdo dela. Então para fazer o conteúdo ser variável, a gente tem que passar essa task para dentro dela. Então a task vale test. Agora a gente tem que entrar dentro dela e falar que aqui dentro a gente vai receber uma task vindo de props. Então a interface dele vai ser chamada props e dentro dela vai vir uma task que a tipagem é uma iTask. Então eu importo essa iTask. Então dessa forma eu estou explicando para o JavaScript que ela vai chegar aqui. Agora é somente eu mudar aqui o conteúdo. Então, em vez de escrever, eu vou colocar task.title. Então agora eu vou ver que está escrito test, porque foi o valor que eu deixei lá. Então, ok. Isso aqui tá bom bastante. Só temos um problema que a gente esqueceu de passar uma key aqui. Que a gente precisa ter uma key única para cada item do map. Então eu vou mandar o ID. Que o ID, a ideia dele vai ser única. Vai ser ele ser único, entendeu? Ok. Podemos fazer outra coisa agora. Que é o que? Criar uma constante chamada tasks_quantity. Que vai ser a tasks.length. Porque o ponto length de uma array retorna quanto que tem numa array, né? Então quantas tasks tem, tá aqui. Então tarefa criada, task_quantity. E aqui, esse 2 de 10, aqui a gente coloca a task quantity. Já aqui nesse 2, eu vou passar uma nova variável chamada completed tasks. E vou criar ela aqui em cima, completed tasks. E o que ela vai ser? Ela vai ser um filtro de tasks. Então eu vou filtrar. Eu vou vir aqui e vou pegar aqui a task.isCompleted. Pronto, dessa forma aqui, eu já estou buscando por todas as tarefas que estão com isso completed de true. Agora é só eu colocar um ponto length aqui no final. E dessa maneira eu já estou pegando a quantidade de tarefa concluída. Beleza? Então aqui ó, 1 de 1. Uma tarefa criada e uma de 1 concluída. Ok? Porque quando eu criei aqui no meu app, eu falei que é isso completed de true, entendeu? Então vamos colocar mais uma aqui, vou chamar de outra coisa, test2, eu vou falar que não está completed. Então, ó, tenho 2 tarefas e uma de 2 está completa, ok? Então funcionou, beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa função aqui de adicionar funcionar. Então para fazer isso, eu vou aqui no app mesmo, criar uma função chamada addTask. E para adicionar uma task, eu vou precisar receber o task title, que é uma string. E agora eu faço aqui um set tasks, coloco uma arrayzinha aqui e faço o que? Quando eu adicionar uma tarefa nova, o que eu quero fazer? Eu quero armazenar mantendo as antigas, então eu desestruturo a tasks, que são as tarefas que já existiam, porém eu adiciono uma nova no final. Fazendo que o title seja o task title. O isCompleted eu quero que seja falso, mas falta um detalhe, falta o ID. E para criar o ID, a gente poderia usar bibliotecas, por exemplo, o ID é uma biblioteca de gerar ID, que é um ID único, não sei se você conhece. Mas, ó, isso aqui é um ID. Mas agora, no browser, a gente tem a possibilidade de criar um ID sem biblioteca. Só é a gente usar o nosso crypto.randomID. Isso aqui não são todos os navegadores que suportam, mas é uma feature nova que eu quis apresentar para vocês.
Então é bem legal para testar as coisas. Então eu vou deixar assim. Então aqui a gente vai ter um ID aleatório, aqui vai ter o título que a gente criou, e aqui a gente vai ter se está completado ou não, ok? Então, para quem que a gente tem que mandar essa função? Essa função tem que vir aqui para o header. Então eu vou mandar para ele chamando de onAddTask. Então esse parâmetro eu vou ter que entrar aqui e falar que eu recebo ele nas props. Então eu faço interface props e eu falo que a função onAddTask vai ser uma função que retorna void, que é nada no caso. É uma função que retorna nada. Porém, para funcionar, a gente tem que mandar o task title, que é string. Pronto. Dessa forma, a gente tipou tudo. Só resta agora a gente fazer funcionar esse header mesmo, a adição. Então, para funcionar um formulário, eu vou criar um onSubmit, chamando um handle submit. Daí aqui em cima eu crio o handle submit. No handle submit eu tenho que pegar o event, que é um form event, e preciso fazer um event.prevent default, que esse aqui é o padrão de formulários no React. Porém agora eu vou fazer um onAddTask passando o título atual. O título atual eu ainda não tenho, então eu vou ter que criar um novo estado chamado title e set title. Então eu vou criar aqui use state, e aqui dentro do meu onAddTask eu mando o title, e agora só falta eu fazer falta botar que começa como uma string. Agora só falta fazer esse onChange funcionar, né? Então aqui eu faço um onChange e vou falar onChange title. E o valor eu vou falar que é title. Então agora eu tenho que criar uma nova função chamada onChangeTitle. Eu só vou fazer ela separada, pois só tem uma. Então fica bonito. Então eu vou colocar aqui, ó, que vem um evento. A tipagem do evento do formulário é um change event. Porém a gente tem que dizer que é de um HTML input element. Pronto. Então eu só vou fazer set title como event.target.value. Ok. Dessa forma aqui, você consegue definir o valor do title no onChange dele, pois eu estou passando essa função aqui, entendeu? Ok. Dessa forma, eu imagino que já vai funcionar. Vamos fazer o teste. Então, se eu vier aqui, escrever uma coisa e criar. Opa! Ele está criando, mas não está limpando o input. Então, vamos fazer ele limpar o input aqui. Set title como nada. Então, dessa forma, quando ele adicionar uma nova, ele limpa. Então, vamos testar. Pronto. E está adicionando. Perfeito, né? Então, vamos para as próximas funcionalidades. Que eu imagino que agora uma função boa é a de deletar. Então, vamos fazer ela. Aqui no meu app.testx, eu vou criar uma nova função chamada deleteTaskById. Então, é uma função que dá para entender muito bem o que vai fazer, né? A gente vai precisar da task ID, que é uma string, e a gente vai fazer a deleção, a remoção da tarefa com o ID que a gente mandar. Então, para fazer isso é bem simples. A gente faz um const new tasks é igual tasks, que é a minha array do estado. Aqui está todas as minhas tarefas. Como que eu removo uma tarefa por ID da minha array? Tem várias formas, mas a mais simples é a gente fazer um filter pegando a nossa task e verificando se a task.id é diferente do task id que eu mandei por parâmetro. Pois imagina, se a tua tarefa tem um id diferente do id que você quer deletar, ela vai continuar existindo. Mas quando chegar na tarefa que tem o mesmo id da que tu quer deletar,
tu vai remover ela. E isso você está salvando numa array nova chamada new tasks. A única coisa que falta agora é a gente dar um set tasks como new tasks. Que dessa forma a gente está salvando a nossa mudança. Então, essa funçãozinha nós vamos passar aqui no tasks chamado de onDelete. Então, agora eu copio ela, abro o meu componente tasks e adiciono uma nova propriedade chamada onDelete, que é uma função que recebe task id, que é string, e ela devolve nada, devolve void. Então, a gente agora pega o onDelete aqui e vamos ter que mandar o onDelete para a nossa task também. Então, esse daqui era até um caso de a gente fazer um contexto, ficaria bem mais interessante, mas é um desafio extra para você, né? Então agora eu vou criar aqui também task id string void. Então agora eu pego o meu onDelete e onde eu tenho que clicar para deletar é nesse botão aqui. Então no onClick eu vou fazer uma arrow function com o meu id, que é task.id. Então aqui, ó, quando eu clicar, eu vou executar isso aqui. Então vamos testar. Cliquei, cliquei, cliquei. Tá funcionando perfeitamente. Então mais uma tarefa foi. Agora vamos para uma parte interessante, que é a parte de a gente fazer o check quando eu clicar aqui. Só que para fazer isso, antes a gente tem que fazer o estilo de quando está check ou não. Então eu vou fazer uma const aqui chamada isCompleted. Eu vou falar que é verdade, que é true. Porque eu vou fazer um ternário aqui, verificando se está checked ou não. Então se está completed, eu vou fazer algo. Se não, eu vou mostrar essa div. Então se está completo, a gente tem que fazer o que? A gente tem que mostrar esse roxo aqui, esse ícone roxo. E para fazer isso, eu resolvi usar um ícone também, lá da minha biblioteca, que é esse ícone aqui, ó, import bs fill chat circle fill. Então vou importar do React icons /bs. Então dessa forma, eu tenho um ícone de check aqui, ó, tá vendo? É um ícone de check, tá funcionando certinho, mas falta estilização. Então, para estilizar, eu vou vir aqui, eu vou adicionar um ponto check container svg, e eu vou falar que ele também ocupa a largura 100% e a altura também, porém a cor dele, ele não é azul, ele é purple. Então vamos ver, pronto, tá bonitinho ali, tá vendo? Então eu imagino que aqui já tá pronto, esse detalhe. Então agora só falta, né, fazer a função de marcar mesmo. Então vamos manter nosso padrão de fazer tudo lá no app. E a função de marcar é um pouquinho diferente. Então vamos fazer aqui, function. Eu vou chamar de toggle task completed by id. Então eu recebo o meu task id, que é string. E vou fazer a mesma coisa do filtro, só que agora é diferente. Eu vou fazer um const new tasks é igual tasks.map. Agora, quando eu faço um map, eu tenho acesso à task atual, né? Então aqui eu tenho a task atual do map. Então como que a gente vai editar nossa array mudando somente o isCompleted da nossa task? Eu vou utilizar um map para fazer isso. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer um if validando se a minha tarefa atual do map tem o mesmo id da tarefa que eu quero inverter o meu checked. Então, eu inverti, eu conferi, quer dizer. Então, se for verdade, eu vou fazer algo aqui. Mas se não, eu vou retornar a task normal. Eu não quero fazer nada se isso aqui não for verdade. Só retorna a minha task. Mas se for verdade, eu quero retornar uma nova tarefa alterada. No caso, eu quero que continue a tarefa inteira como ela estava. Então, dentro daqui a gente vai ter o nome e o id. Eu quero que continue tendo o mesmo nome e o mesmo id.
Porém, o isCompleted, eu quero que ele seja o inverso. Então, eu vou fazer a inversão com exclamação de task.isCompleted. Entendeu? Isso aqui ele é um pouco complexo de início, mas na hora que você entender é super simples. Que você está validando se ele tem o mesmo ID. Então, ó, eu quero marcar como completa a tarefa 1. Então ele vai aqui. A tarefa ID1 é igual a ID1? Sim. Então, pega essa tarefa e inverta o isCompleted. Se o ID não for 1, ignore e não faça nada. Entendeu? É isso que a gente fez aqui. Então agora só falta a gente dar um set tasks como new tasks. Deu aqui, deu erro. New tasks, set tasks. Opa, é return task. Botei errado aqui, viu? É task. Pronto. Então esse toggle aqui eu vou mandar aqui como onComplete. Vou mandar como propriedade. Então dentro de tasks agora eu tenho uma nova propriedade chamada onComplete. Vou copiar ela aqui e vou mandar também para dentro da minha task, porque a gente vai precisar dela. Então aqui dentro eu vou copiar e colar onComplete. Para funcionar, a gente tem que pegar ela aqui. E onde tem que clicar é nesse botão aqui. Então quando clique nele, faz uma arrow function mandando o ID. Então vamos testar. Se eu clicar, eita, tem um probleminha, que a gente está verificando esse isComplete manual aqui. Vamos remover ele. Agora a gente vai validar o task.isCompleted. Vamos validar. Ó, marcou, desmarcou, marcou, desmarcou, marcou, desmarcou, marcou, desmarcou. Tá funcionando perfeitamente nossa aplicação. Então, só falta um detalhe que eu acabei de lembrar aqui. Quando tiver completado, o nosso texto tem que ficar riscado. Então, para fazer isso, eu vou adicionar uma class name dinâmica. Eu vou fazer aqui, ó, class name, e vou fazer um ternário. Task.isCompleted. Se tiver completed, eu quero que adicione um styles.textCompleted. Se não, eu não quero que adicione nada. Então eu vou colocar uma string vazia. Dessa forma ele vai adicionar a classe textCompleted se isso aqui for verdade. Então vamos agora para cá. E embaixo do task P eu vou fazer o seguinte: p.textCompleted. Vou falar que a cor dele é var gray 300. E o text decoration é line truth. Pronto. Se eu ver agora, ó, ele tá marcando quando tá checado, viu? Então, eu acho que grande parte da aplicação já foi. Resta apenas a gente fazer isso aqui, que é bem simples. Então eu vou fazer agora. Eu vou vir aqui em tasks. E a gente só vai ter que adicionar a validação aqui embaixo. Que é o seguinte: se tasks.length for menor ou igual a 0, então se não existir tarefas, faça essa renderização aqui. Eu estou fazendo 2 dias comerciais para só fazer isso aqui se isso aqui for verdade. Então, se não tiver tarefas, ele vai exibir essa section aqui. Então nessa section eu vou botar um ícone, que é o tb clipboard text. É um ícone da biblioteca. Se você quiser, você pega o ícone do Figma, mas eu não vou para não gastar tempo. Embaixo eu vou botar uma div com um P. Você ainda não tem tarefas cadastradas. E agora aqui um spam. Crie tarefas e organize seus itens a fazer. Ok. Agora a gente só precisa adicionar uma classe aqui, class name, styles.empty.
Adicionada a classe, vamos estilizar ela. Então, ponto empty, eu vou dizer que tem um margin top de 4 rem, um display de flex, um align item center, um justify content de center também, e um flex direction de coluna. Então vamos ver como tá ficando. Deixa eu apagar minhas tarefas, ó. Tá ficando assim. Agora eu vou botar um gap de 1 rem, um color de var gray 300 e um text align de center. Dessa forma a gente tem quase terminado já. Mas vamos finalizar com um empty svg, que é o meu ícone. E eu vou fazer isso porque eu usei um ícone. No teu caso, se tu baixou do Figma, não precisa. Mas eu vou colocar uma opacidade de 0.3 para ficar mais próximo ao Figma, que o ícone é mais escuro, tá vendo? E um outro detalhe é o empty p, que tem um font wave, uma grossura de 700. Então, se você ver agora, tá idêntico também, ok? Então, eu acho que a gente acabou de finalizar tudo, tá tudo certinho, tudo funcionando, mas tem um detalhe que eu quero fazer com vocês, que é uma milha extra. Se você só quer fazer o desafio e entregar, já tá feito, você pode entregar já com esse código aqui, mas algo que eu quero fazer com vocês é um diferencial. Então, o diferencial que eu quero fazer, só vou ter que mudar uma coisinha para mostrar para vocês, que eu deixei aqui, eu esqueci de tirar aqui no app, eu deixei uma reiniciando aqui, eu vou remover. Então agora, vamos supor que a gente começa como nada aqui. Se eu criar alguma tarefa e dou F5, eu tô perdendo ela. Isso não é legal, né? Então, o que a gente pode fazer para manter salvo, pelo menos no nosso computador? A forma mais simples de fazer isso é usando o local storage, que é algo que não foi usado ainda no Ignite, caso você começou agora, mas é algo bem simples de ser usado que você vai entender rapidamente aqui, imagino eu. Então eu vou fazer aqui, caso você queira fazer comigo, só acompanhar. Então, para salvar no local storage, eu vou criar uma nova função aqui em cima chamada setTasks and save. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a mesma coisa que eu estava fazendo aqui, ó, setTasks, porém, ela vai salvar no local storage ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou receber um new tasks, que é uma array de test. Eu vou fazer o que? Set tasks, mandando o new tasks. Normal, isso aqui a gente já fez em tudo aqui, ó. Tudo a gente fez set tasks. Porém, para salvar no local storage, a gente usa o seguinte: local storage.setItem. É uma função que a gente tem que mandar dois parâmetros. O primeiro é a chave que a gente vai armazenar os nossos dados. Então, para armazenar, eu vou criar uma constante aqui em cima chamada local storage underline key. Em maiúsculo mesmo, é uma variável de ambiente quase. Eu vou chamar de todo:saved_tasks. É só... Isso aqui você pode chamar de qualquer coisa, ok? Sendo uma string, tá certo. Mas eu vou copiar essa variável aqui e vou colocar aqui. Então eu vou salvar nessa chave. E o segundo valor é o que a gente quer salvar. Porém, tem que ser em string. E a nossa array não é uma string. Então, para transformar uma array em string no JavaScript, a gente usa o json.stringify, passando o nosso new tasks. Então, aqui, nessa linha, a gente está salvando nessa chave aqui o nosso valor atualizado de new task, de tasks nesse caso. Então, a única coisa que a gente tem que fazer agora é substituir todos os locais que a gente usou setTask para o setTasks and save. Então, no add eu troco, no delete eu troco e no toggle eu troco. Então, fazendo isso, vamos salvar e vamos testar. Eu vou fazer aqui um teste 1, 2, 3. Criei.
Se eu der um F5, sumiu. Por que que sumiu? Porque eu salvei, mas eu não recuperei o meu dado. Eu preciso buscar meu dado e setar como set task. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma nova função chamada load saved tasks. E nela, a gente vai buscar do local storage o nosso item. Então, local storage .get item. Agora não é set, agora é get. Para pegar um item, a gente tem que dizer qual item a gente quer, qual chave. Então eu salvei essa chave aqui, ó, local storage key. Então agora aqui, se eu pegar aqui, ó, const saved é igual, opa, saved. Então nessa variável agora vai vir para a gente se a gente tem ou não alguma coisa lá dentro, a string ou nulo. Porque caso a gente não tenha criado nenhuma vez, vai vir nulo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um if, que se houver alguma coisa aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte, set tasks. Agora, para a gente transformar uma string em array, no caso uma array que está em string, a gente tem que fazer json.parse, passando o nosso saved. Então, se eu salvar isso aqui, vai funcionar, mas vamos dar uma olhadinha antes no meu local storage. Eu abri aqui meu console para você ver o local storage, que aqui é aplicativo, armazenamento local e localhost. Então, aqui, ó, tem o meu valor, ó. Ele é uma string de array. Então, você pode ver que tem meu item aqui, tá vendo? Então, para a gente usar ele, a gente tem que fazer o JSON parse. Então, ok, vamos fazer ele. E agora, quando que a gente vai usar essa função? Eu quero que essa função seja chamada uma vez que a página carregar. Então, eu vou usar um use effect, igual a gente viu no Ignite, passando uma array vazia para carregar só uma vez, e chamo a execução de load save tasks. Então, agora, se eu atualizar, pode ver que está aqui, ó. Se eu salvar, posso dar F5, se eu criar outra, posso dar F5, se eu adicionar outra, posso dar F5, se eu apagar, posso dar F5. Então agora, dessa forma, a gente fez algo que os dados vão ficar salvos no nosso computador, beleza? Então, eu acho que por hoje seria isso. Esse desafio foi mais extenso por causa dos estilos, mas espero ter ajudado alguém com esse vídeo. Então, se você gostou, deixa um comentário aí para ver se eu estou ajudando você. E também deixa um like aí. Então é isso. Até o próximo e valeu!